Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Diego aqui, trabalho na Credcash. A gente vai falar um pouquinho aí, né, passar um pouco do depoimento aí que o Thiago nos deu o desafio de comentar sobre a pandemia, né? A gente é uma empresa com mais de 10 mil funcionários, temos PAs humanos como os digitais também, né? Então eu vou falar um pouquinho da empresa em si, coisa bem rápida. A gente é um contact center, a gente já está mais de 20 anos no mercado, então já é uma empresa consolidada no mercado. A gente oferece soluções em diversos aspectos, como voz humana, voz digital, toda a parte de omnichannel. Então a gente consegue trazer todas as experiências para os clientes, né? Tanto no chat, tanto como no WhatsApp, e por voz, que eu acho que é o grande desafio aí que o Thiago conseguiu me passar, né? A gente já conseguiu ganhar mais de 60 prêmios aí, né, no reconhecimento, trazendo inovações. Eu acho que a Credcash hoje, dentro do mercado, é uma empresa que vem desafiando aí outras grandes empresas. Então, a gente está trazendo aí uma parte de tecnologia diferenciada aí do mercado, tá? Vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de qual é a nossa forma de atendimento, né? A gente tem um atendimento humano, né? A PA humana, também tem uma PA digital e tem toda a multicanalidade aí disponibilizada no nosso atendimento. A gente tem tanto fornecedores internos como externos. A gente consegue também ter desenvolvimento da própria ferramenta interna. Então, isso aí a gente consegue ter tanto a tecnologia que vem de fora do mercado e a gente também tem um desenvolvimento interno, que eu acho que é algo que todas as empresas estão começando a fazer, né? Vou falar referente à pandemia, né, que eu acredito que foi uma surpresa, né? Ninguém esperava realmente isso. Quando a gente fala de uma volumetria aí que a Credcash tem de PAs humanas, é onde a gente consegue pensar no caos, né? Como, né, de um dia para o outro, você ter uma estrutura, né, que você tem um operador do lado do outro, e como fazer um trabalho de home office, né, porque eu acho que foi o grande assunto, né, como fazer um call center home office, né? Então a gente teve todo esse tipo de pensamento inicial, e eu vou passar um pouco do sentimento que a gente teve, quais foram as ações que a gente conseguiu executar, né, de imediato. A gente já tinha alguns clientes aqui, alguns players que já tinham operações digitais, né? A gente tem mais de 1000 atendimentos digitais, PAs digitais, que quem tinha essas PAs digitais não teve impacto nenhum, né? Então não teve nenhum tipo de prejuízo ou sustos. Então a gente teve zero impacto, né, nessa parte digital. E aí que é onde vem, né? A gente teve uma parte em questão do home office, né? Chegou, vou dar um exemplo, né? Até para comentar com vocês, teve um cliente nosso que tinha mais ou menos 400 PAs humanas e ele decidiu paralisar todo atendimento humano. O que ele fez? Ele de um dia para o outro nos pediu aí, fez um desafio e falou assim: Diego, precisamos aí de 400 agentes digitais de um dia para o outro. Isso para a gente, aparentemente, é mais estrutura, né? Infraestrutura, e a gente consegue atingir a expectativa do cliente. Então, enquanto estava essa questão de o atendimento home office, né? Como levar a máquina, tem a questão da VPN, tem a questão de estrutura para você, em questão de integrações, para você conseguir fazer esse atendimento humano, ele ser trabalhado dentro de casa. Não é tão simples como um administrativo, como uma parte de TI, você levar o seu notebook e começar a trabalhar da sua casa. A gente está falando que ele tem uma estrutura que ele tinha interna, ele não teria de um dia para o outro uma estrutura externa. Então, o que os clientes fizeram? Começaram a pegar todo o script e passou para um atendimento digital. E nessa questão de atendimento digital, que eu acho muito legal, né, foi a agilidade que a gente conseguiu fazer com isso, né? Então, a gente conseguiu suprir o atendimento humano com a transição do modelo home office em atendimento digital, né? Então, a gente começou a fazer o quê?
pegou com paciência, as pessoas se protegendo, os clientes preocupados, a gente não sabia qual que era a norma correta, se era uma PA sim, uma PA não, então a gente começou a pensar em toda a estrutura física, né, e até mesmo externa para atender o home office, para conseguir atingir as expectativas. E aí foi aonde que a gente conseguiu fazer essa aceleração de transformação digital, que ela já estava numa tendência muito grande, mas com certeza, quando a gente fala que ela acelerou em alguns anos, isso de fato aconteceu, tá? E aí a gente começou a quebrar alguns paradigmas, né? Alguns paradigmas que assim, pô, qual que é o preconceito de você ter um atendimento digital? Onde que foi que você teve uma má experiência, né? Quando a gente fala que a gente teve agentes digitais, né, totalmente, alguns brincavam meio surdos, né? O atendimento que o robô é surdo, ele está falando, você está gritando, ele não está te ouvindo, e de fato, inicialmente isso aconteceu, né? Porque a gente estava pensando num modelo que ele não era, de fato, uma questão script definitivo contra uma inteligência artificial. São coisas totalmente diferentes. Eu consigo fazer uma programação onde ele vai ter uma assertividade sim ou não, entendimento simples, né? Então, o cliente ele não pode sair daquele entendimento que eu esperava ser muito simplificado, e aí eu consegui ter a utilização da inteligência artificial, tá? Que interpreta a interação do cliente, que ele consegue colocar toda a questão de volumetria de palavras ditas versus banco de dados, onde eu consigo fazer uma programação com uma inteligência artificial e conseguir interpretar diversas respostas do cliente, né? E aí o que os clientes estavam dizendo? Eu tenho essa preparação para entender o que os clientes dizem? Quem não tinha esse tipo de atendimento, ele começou a testar, porque ele já teve uma experiência ruim e ele de fato falou assim, eu não tenho como agora, a operação humana, o pessoal está um caos, não quer sair para trabalhar, não está chegando, a gente começou a ter faltas realmente, e aí quando a gente começou a colocar o atendimento digital e começou a colocar a inteligência artificial, de fato, ele ser interpretado o que o cliente fala, aí é onde que a gente conseguiu trazer uma efetividade. Então, quem não tinha antes, começou a pensar, eu também não posso ficar sem mais. Eu acho que essa lição que a pandemia trouxe é que você precisa ter, de fato, algum tipo de backup, algum tipo de redundância, né? Então, tinha alguns clientes que não tinham nenhum tipo de atendimento digital, começaram a ter e estão gostando. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o porquê do motivo, né, dos clientes conseguirem ter mudar, quebrar o paradigma mesmo, que não é simplesmente um robô que ele vai falar sim ou não e vai ter um entendimento básico. Ele consegue ser muito mais crítico em questão de entendimento do que a gente imagina, tá? E aí, para atuarem com efetividade, precisa de profissionais capacitados, né? Então, o que a gente precisa nessa quebra de paradigma é investimento em pessoas capacitadas, né? A gente fala que a gente precisa de pessoas técnicas, né, estratégicas e operacionais, né? Difícil você ter uma junção desses três perfis. E a gente busca, em alguns momentos, ter esse tipo de perfil. Eu vou comentar uma questão que a gente trouxe aqui um time de melhoria contínua, né, da experiência do cliente. Mas quando a gente fala dessa parte do robô, da digitalização, a gente tem que imaginar da seguinte forma. Eu estou trazendo um time onde ele precisa ouvir as respostas do cliente, monitorar as respostas do cliente, computar em questão de quantidade, de percentual, para ele saber se isso a gente consegue trazer para o mundo da realidade. Exemplo, eu estou fazendo um atendimento digital, onde o meu cliente está falando coisas fora do script que você desenha e como você consegue rapidamente desenhar alguma saída e alguns entendimentos diferenciados para você trazer uma experiência boa para o cliente. Porque nenhum cliente, que exemplo, ele vai falar assim, você consegue pagar até quarta-feira? E aí o cliente fala, consigo na sexta. Só que ele está na programação dele só do pagamento da quarta. Então ele está esperando um sim ou não. Qualquer coisa diferente que isso, ele vai te perguntar de novo. E aí, nessa hora, que a gente acaba quebrando o paradigma, que a gente consegue mostrar
tanto para o cliente, nosso cliente, e para o cliente final, que existe uma inteligência artificial. Tá? Isso aqui é só um demonstrativo, né, de como entra hoje um script para a gente, né, e a gente entra a demanda do cliente, documentação, analisa todo o processo de entendimento do desenho da construção do projeto, né? Levanta já inicialmente, quando alguém passa para a gente um script, olha, eu quero ter um atendimento digital, eu quero ter uma PA digital, né? Simplesmente, às vezes a gente recebe algo muito cru, porque ele pega o desenho que ele tem operacional e imagina desenhar isso dentro do mundo digital. E nem sempre é assim. A gente precisa trabalhar desde o início numa abertura de oportunidades, né? Então, aí a gente tem o fornecedor, que a gente abre já uma demanda, né? Tem aprovação do fluxo, porque eu faço todos os tipos de melhoria antes. Eu imagino que, com a minha experiência que eu já tenho de mercado, com o meu time capacitado, eu já consigo trazer algum tipo de melhoria do que eu recebo. Então, a gente já faz esse tipo de trabalho. Então, a gente desenvolve, faz uma homologação inicial, começa a fazer todos os tipos de teste, coloca em operação assistida, que nada mais é colocar em produção e ter alguém assistindo, né? E aí a gente vai fazendo toda a abertura de processo. Colocou em operação, eu já tenho um time de melhoria contínua olhando para esse processo, que é monitorando, anotando, vendo indicadores, vendo em qual parte do script o cliente não está interagindo, e aí a gente precisa se movimentar rapidamente. Abre outra abertura de demanda para o fornecedor, implementação das melhorias, e aí a gente tem um time de planejamento que consegue trazer todo tipo de indicador que ajuda a gente ter um norte e a gente saber para onde atacar primeiro. E aí tem as medições de resultado também, final, que é também 2 tipos de resultado. Um de meta, né, um resultado de desafio que a gente recebe do nosso cliente, e uma é uma medição de como o nosso cliente está se comportando com o atendimento digital. A gente se preocupa com isso, porque quando a gente assume uma responsabilidade de pegar algum tipo de trabalho dentro de um cliente, a gente quer que aquele cliente esteja satisfeito, que a experiência dele seja de fato uma experiência boa digital, tá? E aí a gente tem um case, né, que a gente quer trazer aqui para vocês, né, que e a gente vai mostrar para vocês até mesmo uma questão de ligação, o que a gente consegue fazer nesse case? Mapeamento de todas as possíveis respostas do cliente, direcionamento do robô para regras de negócio. O interessante que é isso. Quando a gente fala de um time de melhoria, né, um time que consegue ter esses 3 fundamentos, que é o fundamento de planejamento, operacional, a gente consegue ter realmente um time que ele vai direcionar, né, todas as respostas do cliente e o melhor de tudo, a regra de negócio do cliente. O cliente nos desenha uma regra de negócio, que a gente, de fato, não pega essa regra e primeira regra a gente faz isso, a segunda regra a gente faz aquilo. A gente tem algumas camadas de regras que a gente vai fazendo aos poucos com a AD. Porém, se eu recebo qualquer tipo de resposta onde está dentro da minha regra já, exemplo que eu falei assim, ó, você pode pagar até quarta-feira, e o cliente já me fala que ele pode pagar na sexta-feira, está dentro dessa regra, eu já considero uma resposta positiva e eu já trago uma experiência para o cliente. Porque basicamente é o que um atendimento humano ia fazer nesse momento. Ele recebeu uma resposta onde está dentro do limite de negociação dele e ele fez a aceitação e o cliente ficou feliz. Tá? A gente consegue ofertar data de vencimento, pagamento de pendência ao cliente, com compreensão de uma contraproposta. A gente consegue, de fato, se o cliente falar assim, eu consigo pagar 1.000 e eu consigo chegar a 950, eu consigo receber essa informação, colocar no meu banco de dados, constatar que esse recebimento de resposta do cliente não é positiva e eu consigo chegar o mais próximo do que ele me passou. Então, para você ter uma ideia que a gente consegue realmente trazer uma humanização dentro do atendimento digital. A gente também consegue, dentro do atendimento digital, que eu acho que é bacana falar, e a gente está conseguindo fazer bastante coisas positivas, que é dentro, que as pessoas falam assim, mas, Diego, você consegue trabalhar tanto digital como humano, ele em conjunto, a gente consegue. Hoje, se o atendimento, ele consegue identificar que o cliente quer falar com uma PA humana, né? Se o cliente identificou
ele está falando com o robô, e naquele momento ele fala assim, ó, eu quero falar com algum operador, a inteligência artificial está aí para isso. Ela consegue interpretar essa informação, ela faz uma transferência já com o agente humano e consegue, de acordo com a resposta do cliente, já fazer um sopro para o operador que está recebendo aquela ligação, da onde está vindo aquela ligação. Então, o operador não se sente perdido em nenhum momento. Então, assim, hoje você consegue ter uma operação digital, né, mais robusta, que tem questão de redução de custo, que tem também toda a preparação da experiência do cliente, e a gente consegue, de fato, ter uma PA humanizada aqui, mais preparada, onde você consegue trazer melhores colaboradores, você consegue ter um melhor atendimento já capacitado para receber essa mesma chamada, né? E aí a gente consegue também enviar código de barras de pagamento por canais de SMS, a gente avisa para o cliente que a gente vai mandar um código de barras, em segundos já recebe o código de barras e consegue fazer o pagamento ou adquirir algum produto, enfim, né? Outra coisa interessante que é legal a gente pontuar, que dentro também do nosso atendimento digital, a gente consegue, em algum momento, identificar alguma insatisfação do cliente, que ele não está se negando a continuar, e a gente pergunta para ele, você quer continuar no nosso atendimento WhatsApp? Se ele falar que sim, a gente agradece a ligação, eu já consigo computar isso dentro do meu banco de dados e eu subo automaticamente um WhatsApp parando da onde iniciando da onde ele parou. Então, eu já consigo mostrar para ele assim, ó, olá, Diego, acabamos de desligar a sua ligação e a sua proposta, a sua adquisição de um produto, enfim. Então, a gente consegue dar total continuidade no atendimento. E as pessoas não conseguir diferenciar muito essa questão de atendimento, né? Porque ela escolheu o canal, né? Então, é bem bacana isso, né? E aí, a gente começa a pensar na questão do script, né? Quando a gente fala, o que, Diego, de fato é um script e o que é um robô inteligente, né? Quando a gente fala que é um robô com um script, é aquele com definição, afirmação. Eu coloco ele, né, simplesmente para receber a resposta do que ele está perguntando, né? Isso é um script, né? Se você fugir dessa caixinha, ele não vai entender. Então, essa é a quebra de paradigma. Eu vou mostrar aqui uma ligação e aí uma ligação com script e depois se utilizando de toda a nossa inteligência artificial, do trabalho de melhoria contínua, trabalho de planejamento, em mapear todas as situações, como é diferente, né? Como são coisas totalmente de outro mundo, que aí você fala, não, realmente com o robô não dá. Aí quando você olha com a inteligência artificial, você fala, não senti diferença alguma, né? Deixa eu colocar aqui. Oi, Diego, é a Cris. O seu áudio não está tocando. Deixa eu ver aqui, Cris. No compartilhamento, precisaria ter adicionado aí o áudio do seu computador. Tá? Se você quiser, eu transmito aqui, essa partezinha do áudio. Pode ser? Pode transmitir, tá? Vamos por lá. favor. Alô, boa noite. Posso falar com o Henrique? Pode falar. Tudo bem? Aqui é o Eric, agente digital da... Eu tô ligando para falar da sua fatura do mês de julho, referente à linha com final 8369. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto, no valor total de R$ 40,72. Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quinta-feira? Sexta-feira só. Repetindo, eu tô ligando para falar da sua fatura do mês de julho. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto, no valor total de R$ 40,72. Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quinta-feira? Não. Bom, para evitar que você perca os benefícios do seu plano, é importante fazer esse pagamento o quanto antes. Você consegue pagar essa fatura?
Então, aí é só para mostrar para vocês que, assim, o cliente ele já deu a resposta assertiva de quando ele conseguia pagar. O robô, como ele estava sem a inteligência artificial em questão de entendimento, né, interpretação do que ele está falando, ele simplesmente foi lá e, como ele não recebeu a resposta positiva, ele computou, ele conseguiu computar, mas como não tinha nenhum tipo de utilização de interpretação, ele perguntou novamente. E aí, quando a gente utiliza a inteligência artificial, pode apertar aí, Cris, olha a diferença. Fatura até terça-feira. Alô, boa tarde. Posso falar com José? Falar. Tudo bem? Aqui é o Eric, agente digital da... Eu tô ligando para falar da sua fatura do mês de julho. Aqui está aparecendo que ela ainda está em aberto no valor total de R$ 54,99. Me fala uma coisa, você consegue pagar essa fatura até quarta-feira? Não, até sexta-feira, dia 7. E, para facilitar, você gostaria de receber o seu código de barras por SMS? Sim, pode ser. Certo. Em alguns instantes, você receberá um SMS com seu código de barras. Registrei aqui que você vai pagar sua fatura referente ao mês de julho até sexta-feira. Ah, quem negocia, você pode usar o cartão de crédito ou o cartão de débito virtual Caixa. E como te falei, é importante pagar para voltar a ter os benefícios do seu plano. Obrigado e tenha uma boa tarde. Tchau. E aí a gente consegue ver que a inteligência artificial ela faz... Alô, boa noite. Posso falar com o Henrique? Pode falar. Alô, boa tarde. Bem? Posso Aqui falar com o José? Obrigado, Cris. Muito obrigado, tá, Cris? Imagina, Diego. Então, a gente conseguiu ver aqui uma diferença, assim, 100%, e isso acontece quando você não tem um time, não tem um fornecedor, é um conjunto, né, de coisas, né? Quando você não tem nenhum tipo de transição entre a inteligência artificial com o banco de dados, você não consegue passar transparência para o cliente, você não consegue passar credibilidade, e é onde incomoda os clientes. Porque as pessoas falam que com as pessoas mais velhas, elas não têm nenhum tipo de intimidade com o robô. Por conta disso. Você imagina, tá sem paciência, sem nenhum tipo de dentro da sua casa, esperando, aí liga um robô. E aí, às vezes, muitos clientes, eles têm uma forma de utilização de resposta um pouco maior do que um sim ou não, do que eu quero, vou pagar, qualquer tipo. Então, a gente consegue hoje fazer todo esse tipo de mapeamento, todo esse tipo de inteligência artificial com o tipo de melhoria contínua, né? Então, a gente consegue monitorar diariamente, ver oportunidades, passar para o cliente, aplicar as melhorias e medir as melhorias. Então, a gente consegue trazer aí uma experiência muito melhor. Para vocês terem uma ideia, né, esse cliente que a gente, na pandemia, a gente substituiu 300 PAs humanas para 300 PAs digitais, a gente conseguiu trazer um resultado tão bom quanto o humano. E o melhor de tudo, que a efetividade, nesse caso, a efetividade de pagamento, ela se manteve, né? Então, por quê? A gente conseguiu que não fugisse tanto da realidade dele, se utilizando da inteligência artificial, né? Deixa eu dar um... Só um minuto. Aqui não. Então, a solução está no digital, né? Conhecer bem o negócio das suas regras, mapear o comportamento do cliente, mapear todas as possíveis respostas, né? Equipe bom parceiro de soluções digitais, né? Atuar na PA digital para que ela seja direcionada para a regra de negócio em questão, né? Temos aí o foco na experiência do cliente, trazer a realidade do que ele espera de um atendimento humano para um atendimento digitalizado. Esse é o nosso grande desafio, eu acho que é o desafio de todos os contact center, né? Como eu vi aqui até dentro do fórum, falar assim, a questão da redução de custo, né? A redução de custo ela é necessária, e ela não pode ser uma redução de custo perdendo a qualidade, né? Porque se você perde a qualidade do cliente que você está representando, no caso, você acaba simplesmente fazendo que ele perca também clientes finais.
Então, quando você fala de uma redução, você tem que ter a certeza e todo o mapeamento que essa redução está sendo muito inteligente e está trazendo a experiência do cliente, que ela está sendo satisfatória. Não só trazer o resultado a qualquer custo, né, que a gente, muitas, ou, né, vamos lá, vamos ligar para o cliente 50 vezes, 60 vezes, 90, e aí aquelas reclamações que a gente vê no dia a dia. É trazer realmente um atendimento, e quando a gente tiver a oportunidade do cliente ouvir, né, principalmente um AD digital, a gente sabe que hoje a correria, o atendimento o WhatsApp está muito em foco, né, o chat, os portais de atendimento, mas para uma ligação ativa, para você fazer uma ligação ativa e a gente falar de acionar 400 mil clientes, a gente tem que pensar também que hoje um agente digital ele consegue ser muito mais produtivo do que a gente que trabalha numa PA humana, né? Para vocês terem ideia, uma PA humana, ela consegue atender no máximo, assim, sendo muito rápido, um tempo médio de atendimento muito rápido, e consegue atender entre 400 chamadas, um operador na parte da manhã, um operador na parte da tarde, né? Um agente digital, ele consegue atender 1.600 chamadas tranquilamente, né? Então, a gente consegue ter esse ganho, e se nesse ganho a gente conseguir também trazer essa experiência do cliente, trazer esse momento que o cliente está falando com o robô e ele fala assim, nossa, eu estava falando realmente com o robô, tanto que nas ligações que a gente consegue monitorar, muitos dos clientes nem percebem que está falando com o robô. Isso é muito legal, mesmo se identificando como um AD digital. Isso é muito gratificante, porque se você traz um atendimento onde o cliente falou fora da curva e a gente conseguiu entender, a gente tem saída de script para isso, inteligência artificial para isso, a gente consegue ter muito êxito, tanto no resultado como na experiência do cliente, né? E os operadores humanos, né? Como que eles ficam, né? Nessa questão de quais são os benefícios, né, de ter... Eu tenho o operador humano que ele consegue ficar até 15, 20 minutos na linha com o cliente, entendendo todos os problemas dele, tentando identificar, saque. Para esses casos, você sempre vai precisar de um operador humano, mas robôs não atrasam, não há doença. Tipo, o ganho de produtividade, como eu falei, na operação é até 3 vezes mais do que uma PA humana. Escalabilidade, exemplo, essa questão da escala, de você conseguir, de um dia para o outro, você colocar mais 100 agentes digitais, você consegue fazer de um dia para o outro. Quando a gente fala de uma PA humana, fala assim, Diego, eu preciso que você aumente 200 PAs humanas. Tem a questão de estrutura, tem a questão de treinamento, tem a questão que, querendo ou não, mesmo nessa crise, a contratação, você tem a questão de dificuldade, porque você precisa trazer muitas pessoas, né? A padronização do atendimento que, cara, eu não vou ter reclamação de atendimento. Eu não vou ter reclamação que eu fui grosso com o cliente, né? A gente consegue, até mesmo a inteligência artificial, exemplo, se a gente ligar para algum cliente e ele falar que o José, que a gente está buscando falar com ele, faleceu, a gente consegue mudar a entonação da voz. A gente consegue falar assim, os meus sentimentos, a gente consegue que o robô mude a entonação de voz, né? Como todas as gravações é feita em estúdio, né? E a capacidade que a gente tem de montagem de script otimizado, a gente consegue trazer até essa retribuição para o cliente, que assim, a gente consegue se lamentar sendo uma PA digital. A gente consegue agradecer, a gente consegue ficar feliz, a gente consegue ter identidade. Basta você ter um time capacitado por isso. Basta você ter realmente um fornecedor que a gente consiga ter esse tipo de trabalho em conjunto, né? Redução de custo, né? Como você consegue ter uma produtividade muito maior, o que você fazia com 400 pessoas, você consegue fazer com 120, você consegue fazer com 130 ADs digitais. Então, você tem esse tipo de ganho de custo muito grande, e se você unir, esse é um trabalho excepcional, unir esse trabalho de melhoria contínua, um time de planejamento, um time de conta que pilota todas as nossas ferramentas, que eles podem fazer isso de qualquer lugar que eles estejam. Exemplo, eu tenho mais de 40 funcionários que faz todo esse tipo de trabalho, e a gente consegue fazer esse tipo de trabalho home office.
no caso, né? A nossa estrutura realmente é um notebook, é algum acesso diferenciado, então a gente consegue, de fato, trazer todos esses tipos de benefícios para o cliente com uma redução de custo e com ganho de produtividade e também com uma otimização de processo, né? E no final das contas, o que a gente vem buscando cada vez mais é realmente a experiência do cliente. Trazer o meu cliente que está me contratando, né, para fazer esse trabalho de ligação ativa ou receptiva, trazer uma experiência para o cliente dele, falar assim, não, eu vou continuar com ele, eu estou num momento difícil, me ligou, foi super simpático, conseguiu me atender, trouxe a expectativa que eu estava querendo, eu falei alguma outra coisa, ele entendeu, então isso vai trazer diversos benefícios, tá? E aí foi basicamente esse tipo de trabalho que a gente conseguiu fazer, muito rápido dentro da Credit Cash, e a gente quer agradecer aí também, o Thiago, aí, toda a parceria aí da Vox aí com a gente, e com esse trabalho, né, que ele é feito tanto da nossa parte aqui, como da sua parte aí, que é o nosso fornecedor aí, tá bom?